Estamos aqui para o terceiro e último bloco do Fenômeno UFO de hoje, ainda analisando esse caso ocorrido em 1971, próximo à base aérea de Angeles. Nós estávamos, também faltou comentar que essas naves têm um modo em que elas desmontam, literalmente elas se dividem em várias partes e facilita muito o transporte. Isso, ao que parece, ocorreu aqui no Brasil, no caso Varginha, quando pegou-se a nave que caiu, e não sei como, provavelmente os militares americanos, que já têm experiência prévia a orientar os militares brasileiros, que rapidamente desmontaram o veículo, colocaram dentro de um caminhão, com aquela cobertura de lona e levaram em vários caminhões aquele objeto, embora que acabou sendo embarcado aqui no aeroporto de Viracopos, ao que parece. Mas na Rússia também, ocorreu caso semelhante perto ali do Mar Cáspio, foi presenciado a queda de uma nave naquele mar, depois a nave foi recuperada e foi rapidamente desmontada pelos militares russos. Existe um modo que essas naves conseguem ser subdivididas em várias partes. Outro detalhe curioso é que essas naves não têm junção. Elas não possuem pontos de solda ou locais onde existem rebites. Isso é narrado nesse caso também, é bem curioso. A impressão que se tem é como se houvesse um molde, o metal derretido fosse jogado dentro desse molde e a nave fosse feita numa ponte de junção. Outro detalhe curioso, onde existem portas, depois elas só são percebidas quando ela se abre, que você vê que naquele ponto da nave existe uma porta. Quando ela se fecha, ela deixa de ser vista novamente. Você não consegue encontrar. Isso é mostrado no filme O Dia em que a Terra Parou, no primeiro, de 1951-52, o ator principal, Michael Rennie, que faz o papel do extraterrestre, existe o robô, o Klaatu, quando a plataforma da nave é recolhida, a porta é fechada, os militares americanos tentam encontrá-la, mas não conseguem. Eu lembro que tem um soldado que fala, eu tenho certeza que a porta estava aqui, e eu não consegui encontrá-la mais. A junção é tão perfeita que se torna imperceptível, ou seja, mostra novamente uma tecnologia muito superior à nossa. Porque qualquer porta ou escotilha de qualquer veículo nosso é claramente perceptível, o que não ocorre com esses veículos. Aí as pessoas falam, a impressão que se tem é que o veículo, o metal é jogado dentro do molde. E aí a nave fica pronta, espera-se o metal esfriar e a nave está pronta. Não sei se seria esse um modo de fabricação de um veículo desse, mas a impressão que as pessoas têm é que seria mais ou menos desse modo. Então, acho que seriam os detalhes principais desse caso aqui, comentamos. Existem muitos outros casos similares a esse aqui, que comprovam essa presença aqui entre nós e cada vez mais forte. Eu gostaria de trazer agora casos de desaparecimento em massa. Nós temos um famoso caso ocorrido na Primeira Guerra Mundial, se não me engano, em Galípoli, quando um regimento inglês inteiro teria desaparecido ao entrar dentro de uma nuvem luminosa. Era um 17 ou 14 Norfolk, de centenas de homens adentraram naquela luminosidade que havia no solo e desapareceram. Algumas pessoas dizem que o caso foi explicado, ao que parece, soldados ingleses teriam sido mortos por soldados turcos e a morte deles não teria sido relatada às autoridades inglesas. Outro caso curioso envolvendo aqui, esses dois, pelo menos sem explicação, envolve o primeiro, militares ingleses. O caso ocorreu no século XVIII, em 1707, e o arquiduque Charles estava em companhia de 4.000 homens com a intenção de invadir a Espanha, fazendo um ataque à Espanha. A ideia deles era transpor os Pirineus e adentrar em solo espanhol. Eles percorreram o local até as montanhas, houve o acampamento, ali eles pernoitaram, se alimentaram, descansaram, se prepararam para a dura travessia do dia seguinte. Curiosamente, quando os rastros chegam até o início dos Pirineus, depois 4.000 homens simplesmente evaporam no ar, desapareceram. Até hoje, pelo menos que eu saiba, ainda é um enigma, jamais foram encontrados, ninguém deu alguma informação se eles teriam morrido em acidentes cruzando os Pirineus, se foi encontrado algum corpo, ou se alguns chegaram realmente até a Espanha e ali foram mortos, não se sabe ao certo, mas o detalhe é que nunca mais eles foram encontrados.
né? 4.000 almas desapareceram, literalmente tragados pelo céu. Um outro caso interessante também envolvendo tropas francesas na Indochina. A Indochina é o atual Vietnã, né? A Indochina era uma possessão francesa, né? Envolvia toda a península vietnamita ali, são eram dois países, o Vietnã do Norte, com influência comunista, e o Vietnã do Sul com influência norte-americana. Hoje é um país só, né? Depois da guerra que se iniciou na década de 50, ainda como colônia francesa, depois com a presença dos soldados norte-americanos, os revoltosos acabaram sendo vencedores, derrotando o exército norte-americano e conseguindo a unificação do Vietnã, né, que hoje é Vietnã, mas na época Indochina, e soldados franceses, 650 homens, estavam se dirigindo até a capital, onde seria a capital atual do Vietnã, né, e depois de cruzarem um vale, né, chegarem a 20 quilômetros da capital, eles simplesmente desapareceram, né, chegando em Saigon. Mas praticamente desapareceram, não foram encontrados corpos, vestígios, nada, nem roupas, nem armas, nada, nenhum vestígio. 650 almas também desapareceram. O que teria acontecido, até hoje ninguém sabe. Se for o mesmo caso do 17 Norfolk, na Primeira Guerra Mundial, teriam sido eles mortos por pessoas daquela região, né, por vietnamitas, ou sabe Deus o que teria acontecido. Existem muitos casos assim. Existe um caso no Pacífico, onde uma fortaleza voadora, uma B-17, foi danificada por caça japonesa, acabou pousando num local da Nova Guiné, conseguiu o pouso. Quando os soldados americanos lá chegaram, eles encontraram a fortaleza intacta, tudo em ordem, as pegadas dos 10 tripulantes da fortaleza, né, se afastando da fortaleza, andando, até um certo ponto. Ali simplesmente era como se eles tivessem sido erguidos do solo e desapareceram. 10 homens desapareceram. Então existem casos que são inexplicáveis. Nós vamos trazer esses casos aqui, né, em outros programas Fenômeno UFO. Então agora nós vamos aqui mais uma vez para a correspondência. Vamos comentar aqui o e-mail da minha amiga Regiane de Oliveira Cruz. Ela diz que tem nos acompanhado pelo YouTube, né, fala de respostas no MSN, que nós temos mais perguntas do que respostas. Isso você não tenha dúvida, meu amigo. Você tem estudado muito o assunto, né, e ela quer saber qual a diferença de outros mundos e dimensões, né? Outros mundos aqui na nossa dimensão, vocês conhecem, planeta Terra, Lua, Marte e Vênus. Se houver outros níveis de realidade, ou universos paralelos, também podem existir planetas e estrelas ali. Isso ainda, a nossa física começa a mexer com realidades paralelas, com universos paralelos agora. É um assunto que a nossa física começa a adentrar hoje, então nós temos muito pouca informação a respeito disso. Foi o que nós já comentamos aqui. Uma pessoa, quando passa por uma experiência de quase morte, ela entra num túnel de luz e para numa outra realidade, onde ela encontra parentes que já faleceram, amigos, e vai por aí. Esse túnel de luz nada mais é do que uma passagem. Agora, se é para uma dimensão na nossa realidade ou num universo paralelo, ainda é uma boa pergunta. É um terreno ainda muito pouco pesquisado pela nossa física atual. Tá bom, minha amiga? É o que eu posso te responder. Não posso ser leviano, Regiane, e ir além disso com você ainda. Tá bom, minha amiga? Então, eu queria agradecer pelo seu e-mail, né, pelos seus comentários aqui. Então, eu queria agradecer. Estamos encerrando por hoje mais um episódio do Fenômeno UFO. Eu queria desejar uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com o seu, o meu, o nosso Fenômeno UFO. Beijo no coração e até lá.